Bom dia, nesse dia belo de chuva. Ama- Amanheceu o dia hoje com uma chuva bem forte que eu vi enquanto eu estava fazendo minha leitura bíblica. Graças a Deus por isso. E queria passar uma informação aqui para quem assistiu o meu vídeo. Eu estou postando esses vídeos, esses versos diários, tanto no Facebook, em todos os Facebook, Instagram e também o YouTube. Então, se alguém quiser se inscrever no meu canal de YouTube, é o meu próprio nome, Morgan Dickens. Eu vou colocar o link para o vídeo em português no YouTube, junto com dentro da descrição dessa postagem que eu vou fazer no Facebook e Instagram. E assim podem inscrever no meu canal para receber esses versos diários. Eu vou tentar realmente fazer um verso todo dia. Ainda que eu não possa gravar necessariamente um verso todo dia, vou tentar sempre postar um verso todo dia, gravando dois até num dia se eu precisar para fazer diariamente isso aí, porque é um ministério que eu acredito que precisa ser uma coisa diária para ajudar as pessoas. Então, você pode ver no YouTube os vídeos e ver todo dia que eu vou postar lá, tanto em inglês quanto em português, os vídeos lá no YouTube. Se você quiser, se você entender inglês, pode assistir lá. Se você só entende português, pode assistir aquele também. Então, hoje o verso que eu queria compartilhar se encontra em Levítico capítulo 20, versos 22 e 23. Levítico capítulo 20, versículos 22 e 23. Eu estou usando a versão ACF da Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. Levítico 20, versos 22 e 23. Guardareis, pois, os meus estatutos e todos os meus preceitos, e os cumprireis, a fim de que a terra para a qual vos levo, para nela morardes, não vos vomite. E não andareis nos costumes dos povos que eu expulso de diante de vós, porque eles fizeram todas estas coisas, e eu os abominei. Eu estava lendo essa parte aqui do... Eu estava lendo aqui essa parte de Levítico. Eu fiquei muito interessado pelo que se fala nesse verso 23. Em outras versões da Bíblia em português, outra versão que eu leio também, usa a palavra no final de verso 23 que Deus se enfadou do povo de Canaã. Deus se enfadou daquele povo. Estava enfadado, cansado daquele povo, por causa do fato que estavam sempre desobedecendo e pecando contra os mandamentos de Deus. E o fato que Deus falava isso sobre o povo de Canaã me revela alguma coisa, me mostra alguma coisa. Se naquela época um povo e uma nação que desobedecia a Deus e constantemente pecava, se isso naquela época enfadava Deus, imagina hoje em dia com os países e os povos que existem agora. Com certeza a ideia de Deus não tem mudado em relação ao pecado. E o pecado continua aborrecendo, sendo abominação para Deus. Deus continua odiando o pecado. E o povo que vive em pecado, fazendo errado, sem qualquer demonstração de arrependimento, também deve estar aborrecendo a Deus, deve estar sendo abominado por Deus, enfadando Deus. Deus deve estar cansado de ver povo que não quer se arrepender de seus pecados, que continua vivendo fazendo a coisa errada. Isso me traz um certo medo
pela minha nação, os Estados Unidos da América, e para as outras nações que eu conheço também. Porque Deus vai destruir aquelas nações que o desobedecem. A nação que recusa escutar a palavra de Deus e continua fazendo o errado vai ser destruído por Deus. Isso me dá um certo medo para a nação. Graças a Deus nós conhecemos a solução. A solução é que o povo volta a Deus, que para de fazer essas coisas erradas. Isso só pode acontecer se nós temos o cuidado de não deixar o pecado entrar em nossas vidas e compartilhamos o evangelho com outras pessoas para que essas outras pessoas também conhecem Jesus Cristo e podem se arrepender de seus pecados. De fato, Deus abomina o pecado. O pecado enfada Deus. E o povo que comete o pecado continuamente enfada Deus. Que nós não deixamos isso ser a verdade sobre nós e que nós trabalhamos para mudar nossas comunidades através do Evangelho, para que nosso povo e nossa nação não enfada a Deus por causa do seu pecado.